Paloma Totti, todas as tardes com a gente aqui no meio do dia, tudo bem? Boa tarde para você. Boa tarde para vocês, Tem. tudo ótimo, muitos assuntos no nosso futebol. Antes de falar do grande assunto, que claro é a seleção brasileira, para a gente dar o nosso pitaquinho aqui de todo dia, eu preciso lamentar e assim, é totalmente inaceitável o que aconteceu com o Corinthians ontem, né? Aí é uma falta de incompetência tanto das autoridades, do próprio Corinthians, dos torcedores. É inaceitável o que aconteceu ontem. E eu não vou falar nem, o torcedor tem direito de protestar, não, porque já fez isso, já foi ao CT, já fez no estádio, não dá para acontecer o que aconteceu ontem em Santos. O Corinthians tem que dar meia volta, atrapalhar toda a logística, toda a organização. Tem uma partida importante hoje. Óbvio que os jogadores estarão cansados, atrapalhar no desempenho. Então, assim, é totalmente repugnante o que aconteceu ontem. Não pode acontecer. O Corinthians não poderia também ter se sujeitado a voltar a São Paulo, tinha que ter tido ação de polícia. Então fica aqui bem claro a minha posição com relação ao que aconteceu ontem lá em Santos. Falando de seleção brasileira, e aí ontem eu pensei muito no que você falou, né, com relação à expectativa que a gente tem sobre as coisas, né? E aí quando vem uma frustração. A expectativa em torno da seleção brasileira é sempre muito alta. É enorme. Até pelo que a gente falou ontem do prestígio que a seleção tem, né? É a maior seleção do mundo, a única pentacampeã. A gente passa por um momento bem difícil, mas ainda tem o seu prestígio e o seu valor, né? O encantamento que a gente tem com a nossa seleção, pelos bons jogadores também que tem espalhados pelo mundo, né? E aí, quando a gente se frustra, a tendência é que vem uma raivinha, né? A gente fica bravo, indignado com a derrota de ontem, ainda mais com a Confederação Africana tirando onda com a gente, né? Postaram lá no Instagram as 3 derrotas recentes para times africanos, né? Então, ontem foi triste o que aconteceu, o que está acontecendo com a seleção brasileira também, mas a vitória contra a Guiné, ela já dava indícios do que vinha pela frente. Não foi uma vitória empolgante, né? São muitos os problemas. Claramente, dá para ver as deficiências que o Brasil tem no setor defensivo, no jogo coletivo, que não há jogo coletivo. A gente tem, claro, presença de talentos individuais, que muitas vezes se sobressaem e fazem ali a diferença, mas é um time que não tem entrosamento, não tem um projeto. E aí o principal, Fábio, eu não sei se você concorda comigo, mas existe ainda a dependência do nosso único fora de série, que é o Neymar. E aí, se o Neymar quiser, ele vai ser muito importante pra gente na próxima Copa, mas ele tem que querer. Mas ele é o nosso único fora de série. Assim como a Argentina tem um fora de série, que é o Messi, né? Um elenco ali que funcionou muito bem, mas não tem grandes craques. O time da Argentina, campeão do mundo. O todo funcionou muito bem. Tem a tal da sorte de campeão, né? Começou mal a Argentina a Copa, mas foi ali no 1-0, meio a 0 e foi construindo o título de campeão do mundo com um talento importantíssimo que é o Messi. Então, agora a CBF bateu o pé, encontrou um caminho, tem que fazer valer essa decisão, né? Vai bater o pé pelo Ancelotti, vai esperar. Então agora tem que insistir nisso, porque também não dá para ir, voltar. A gente já conversou aqui, eu sou a favor de um técnico brasileiro, resolveram apostar num gringo, ainda não entendo também por que o Ancelotti e não o Abel, no caso, que é o maior treinador que a gente tem hoje aqui. Então, a seleção ela tem que ter os melhores, né? Que as escolhas da CBF sejam bem feitas agora, firmes, né? Em busca de um plano. A gente precisa de um projeto. Então, o treinador tem que ser o melhor, os jogadores convocados têm que ser os melhores. Ali tem alguns jogadores questionáveis nessa seleção de hoje. São 14 remanescentes de uma Copa fracassada. Vamos falar a verdade, Paloma, acima da média, nesse time que jogou, eu ia até colocar o Casimiro, mas o Casimiro não jogou, não começou como titular. Mas dessa seleção convocada, jogadores acima da média, realmente. Casimiro e Vinícius Júnior. Né? O Rodrigo ainda, né? Pode chegar lá. O que eu gosto bastante, o Rodrigo, o Militão é um zagueiro que eu gosto muito. O Marquinhos a gente é bom olha zagueiro, o Militão é bom zagueiro, mas acima da média mesmo, esses são craques. Exato. Vinícius Júnior e Casimiro. Exatamente. Mas são bons jogadores, e alguns um pouco menos do que isso até. Exatamente, concordo. Então, assim, é uma fase delicada de agora criar um projeto, um plano mesmo, né? Eu acho temeroso esperar pelo Ancelotti, a gente tem as partidas...
O Brasil classifica fácil nas eliminatórias, Ah, porque foi sim. isso que me deixou tranquila, Não, e né? até porque são vaga para todo mundo, São quase, 10, né? né? São 10 seleções, 6 vagas diretas Tá. e uma vaga, o sétimo, ainda vai para repescagem. Tá. Quer dizer, Então é isso. A gente tem que conviver com esse duelo aí. Expectativa versus realidade, né? Então não dá para se frustrar muito, ao mesmo tempo ter consciência do que tem pela frente com relação à seleção brasileira. E, ó, não pode mais acontecer o que aconteceu com o Corinthians. É inaceitável. recado dado. Obrigado, Paloma. Um Beijo, beijo, até gente. amanhã. Até amanhã. Mais.